Boa noite. Bem-vindos. Mais um direto de apresentação dos produtores que vão estar presentes no dia 20 de novembro no Enófilo Wine Fest 2021 de Porto. Evento que decorre no dia 20 de novembro, das 15 às 20, no Hotel Crown Plaza, Avenida da Boa Vista. Hoje vamos estar à conversa com o Vicente Castro, dos Vinhos do Porto Black Cat, para saber um pouco mais da história destes vinhos. Cá está ele. Boa noite, Vicente. Vê-se bem ou precisas de mais luz? Está bom, consegue-se ver, consegue-se ouvir. Eu vejo lindamente tudo. Peço desculpa Excelente. às condições. Como estás? Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Antes de mais, obrigado por este momento, pai, por estares aqui e partilhares connosco a história dos vinhos, dos Black Cat, seguindo o roteiro que temos feito aqui nestas apresentações. Gostava de conversar um pouco contigo sobre a história, neste caso sobre a história da marca, deste projeto. Falarmos um pouco aqui do terroir, dos vinhos e depois terminar com o que é que vamos ter à prova no dia 20 de novembro no Porto. E portanto, sem mais demoras, Vicente, como é que começou os vinhos do Porto Black Cat? Bem, então, para já, boa noite a toda a gente e um especial obrigado ao Fred, pá, que me avisou da paragem para eu, para eu não me distrair com as horas. Vou começar a falar um bocadinho sobre a história do Black Cat. O Black Cat vem do nome de um senhor de Leeds chamado George Blackett, que no final do século XIX iniciou este projeto de Blackett. Como quase todos os produtores dessa altura eram muito mais engarrafadores e comerciantes, era o nome que era conhecido. Poucas pessoas tinham as quintas. Nessa altura havia muitas quintas de portugueses, menos de ingleses. Depois, de repente, havia muitos ingleses e agora já outra vez mais portugueses, ou pelo menos luso-portugueses. E iniciou esta marca, sensivelmente. Nós não sabemos bem o registro, porque há dois registros diferentes, mas vamos falar do final do século XIX. No início do século XX, já era um grande comerciante e um nome muito afamado em relação ao vinho do Porto, e tinham um sócio nessa altura que era a família Magalhães, e fez o consórcio do vinho do Porto, onde estavam as 5 grandes marcas de vinho do Porto. Bem, o senhor, entretanto, ganha alguma idade, os filhos não ganham o entusiasmo, e a família Magalhães, a seguir à Segunda Guerra Mundial, ficam com tudo o que era do senhor da família Blackett. E como eles tinham outra marca, também conhecida, que eu não vou dizer aqui, extinguiu-se, de certa forma, a marca Blackett a partir de 1946, 47. Em 2013, voltámos a reativar a marca com os princípios e as ideias do Sr. George Blackett. Ou seja, vinhos do Porto de lotes de grande qualidade, de grande profundidade e com bases muito boas, que era a ideia que o Sr. George Blackett teve desde o início. Ou seja, em 2013 reativamos a marca e o primeiro a nossa primeira ideia foi só trabalhar as gamas de Townies. Por isso, lançamos nessa altura a família 10, 20 e 30. É assim que se inicia o projeto, neste caso, Alchemy Wines, que é detentora da marca Blackett, e iniciamos com esses 3 lotes. Nós estamos muito associados, a grande parte dos nossos lotes vem do Douro Superior,
especificamente de Carrazeda de Anciães, numa pequena terra chamada Brunheda, que ainda é mais lá para baixo. E a maior parte dos estoques onde nós temos em envelhecimento estão numa terriola pequenina, mas muito bonita, talvez das vistas mais bonitas do Douro, chamado Parada do Bispo. Para quem conhece bem o Douro, estamos a falar por cima da Quinta de Sol e por baixo da Quinta de Santa Eufémia. Estamos ali no meio. A nossa vista é a barragem do Douro. Para a frente, para a esquerda a Régua e para a direita, se nos esticarmos muito, o Pinhão. E aí temos a grande parte dos nossos estoques neste momento. E pronto, e foi uma viagem decrescendo, não é? E nesse mesmo ano engarrafamos também, voltámos a engarrafar o Vintage, que era um dos padrões da família Blackett. E por isso, o projeto inicia-se 10, 20 e 30, mais uns meses depois lançamos o Vintage 2013. A ideia e os lotes foram crescendo, nós temos algum stock e vamos sempre, visto que estamos muito associados a um produtor, já muita gente sabe que é o produtor, que é a Quinta da Brunheda. Nós temos bastantes estoques e não temos dificuldade em criar vinhos de grande idade, ou de não só qualidade, mas de alguma idade. Lançámos há pouco tempo o 40 anos, estamos preparados, caso a regulamentação nos permita, lançar os 50 anos. Lançámos também há pouco tempo um 10 anos branco. Temos também na gama um extra dry, ao nosso estilo, não é? Que é um branco seco, ou muito, neste caso extra seco, mas com alguma idade. E também lançámos, por imposição dos nossos importadores, que pediram muito, e nós temos que satisfazer toda a gente, e lançámos um Ruby Reserve, também ao estilo Blackett. E toda esta família que eu falei agora, com exceção do 2013, do Vintage 2013, vai estar à prova no Enófilo. Eu vou levar todos. Os Vintage, porque vou só levar o último, neste caso, o último que nós pusemos no mercado, que já foi há 2 anos, foi o 2017, há 2 anos, não, sensivelmente 2 anos, 2017. Estará agora a fazer 2 anos. E para já, esta é a história sucinta da Blackett, desde 2013. Muito bem. Não, e já são muitas as referências, mas também é normal, havendo uma base já estabelecida, não é? Da qual vocês podem socorrer. Portanto, neste caso, uma quinta e com estoques antigos, a partir dos quais vocês conseguem fazer os vossos vinhos. Deixa-me só retificar aqui 2 coisas. São estoques com idade, não são estoques antigos. Sim, antigos no sentido de ter idade. No conceito de piada, mas isto só para te dizer que nós cada vez mais vamos tentar ser uma espécie de boutique de vinhos do Porto, ou seja, procurar vinhos do Porto de bastante idade, não é? Não no conceito de procurarmos um ano específico, porque nós temos lá há vários anos. A ideia é procurar estoques de uma qualidade extrema e apresentá-las ao público, e depois, claro que depende das carteiras, não podem ou não adquirir. Eu vou dizer que há coisa de 2 anos lançámos a ideia na essência do vinho no Porto, de um vinho muito velho, que foi provado por várias pessoas, sensivelmente eu tenho que fazer as contas agora, na altura lembrava-me de coisas, mas passaram só 2 anos, por isso 108 anos, desculpem, 109, e vamos lançar vinhos como esse, e vamos lançar depois para o futuro mais. Mas sempre que seja qualquer coisa que tenha sentido em relação à nossa assinatura, em relação à qualidade e ao estilo de vinhos que nós tentamos imprimir sempre. Onde tu conheces bem,
onde procuramos sempre uma aguardente de qualidade específica, onde não se sobreponha ao vinho, não é? Porque o importante é sempre a fruta. Eu não sei se me estás a ouvir. Sim, sim. Algumas Desculpa. interferências, mas estamos a ouvir. Se for preciso repetir e falar mais devagar, avisa. Não, está. Porque isto realmente, eu não sei se tem noção, mas está um dilúvio e eu estou parado no meio da autoestrada porque tive horas para tentar conseguir sair do Porto, mas estava tudo encalacrado e estou parado a seguir à AVCI. Mas pronto, o que nós procuramos é sempre não só excelência, como raridade e como autenticidade. E sempre que encontrarmos lotes que ficaram nesse estilo, não é? Nós temos lá lotes, não, neste caso stock, iremos lançar para o mercado. Ou seja, daqui um mês, sensivelmente, haverá novidades sobre também um vinho no qual nós temos muita estima e vamos ter muito gozo em pô-lo no mercado. Muito bem. Esse não vai estar no Enófilo, peço desculpa, mas é um vinho que tem poucas garrafas, mas é muito raro, é um vinho raro, muito engraçado. Portanto, aqui vamos ter em termos de projeto Blackout, é aqui uma lógica quase de curadoria, não é? O objetivo é procurar vinhos e Blackout ser uma espécie de selo de marca chapéu, não sei como é que preferes dizer, mas uma espécie de selo de qualidade para comercializar esses vinhos, não é? É exatamente isso. Nós queremos ser reconhecidos não só pelos nossos estoques, mas também porque tudo o que lançamos para o mercado seja diferenciador, que seja único e diferenciador. É claro que quando eu falei na gama 10, 20, 30, 40 ou a gama toda de Tawny, praticamente todos os grandes produtores de vinho do Porto a têm. E nós tentamos dar um bocadinho o nosso selo e a nossa identidade. Dentro destes produtos que eu estou a falar, que são diferenciadores e raros, é que nós queremos também ser reconhecidos, ter esse estoque. Isto sem dúvida. Não sei se queres falar um bocadinho de estilos, se consegues posicionar os Portos Blackout em termos de estilo, se é um estilo mais seco, se é um estilo mais doce, se há uma linha definida ou se vão definindo vinho a vinho. É engraçado que fales nisso. Em relação a Tawnies, é muito difícil estar a dizer que vamos fazer mais seco, mais doce, porque quanto mais velho retirar doçura é impossível nos vinhos, porque ele naturalmente vai ganhar essa doçura. Mas nós tentamos procurar sempre, quando fazemos lotes, procurar sempre a acidez, que esteja sempre presente a acidez, porque a acidez no vinho do Porto, que de vez em quando só falamos em vinhos tranquilos com acidez, mas no vinho do Porto é muito importante. E por isso, nós, em termos do açúcar, o açúcar não é tão relevante para nós quando nós conseguimos descobrir a acidez correta. Ou seja, a dar o ponto de equilíbrio certo para que o tempo depois vai fazer o resto. Se eu tiver 130 gramas ou 140 gramas, as pessoas dizem assim, isto é seco, tem 70 gramas, mas é a acidez que faz com que essa doçura não se torne evidente ou não se torne desagradável. Eu não estou a dizer que a doçura seja má por si própria. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio. Nós estamos sempre à procura disso. No que respeita aos vintage, ou seja, mais dentro da... Nós andamos à procura sempre de reduzir exatamente esse açúcar e tornar cada vez o vinho mais seco, dentro das possibilidades e sem desvirtuar o que é vinho do Porto. Claro. Eu posso dizer que o primeiro vintage de 2013 que nós fizemos, e teve uma aceitação bastante interessante no mercado, tinha açúcares acima dos 100. Hoje em dia nós tentamos chegar perto dos 70, 80 gramas. Isto parece que não tem muito interesse, mas ao fim de vários anos os vintage,
o açúcar pode se tornar muito evidente. E quanto menos açúcar e mais acidez tem, ele pode envelhecer e evoluir dentro de uma forma que é a que nós procuramos. Mas, basicamente é um bocadinho isso. E eu acho que mais todos os produtores equilibrado. do vinho do Porto estão aí dentro dessa tendência. Apesar do açúcar ser natural na uva, há toda uma mística à volta da história do açúcar, não é? O Estado agora põe cada vez mais taxas. É claro que nós não introduzimos açúcar na uva, mas as pessoas dizem assim, pá, se aquilo tem muito açúcar é porque não deve ser bom e o Estado já anda a taxar uns, qualquer dia vai taxar estes. Isto não tem uma coisa a ver com a outra, mas a realidade é que nós procuramos mais a identidade da acidez do que a identidade do açúcar. Dentro só de mais um outro estilo. Nós tentamos sempre que as nossas aguardentes, como eu já disse, não se sobreponham. De uma forma assim um bocado básica e mais simples, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os vinhos são mais fáceis de entrar. Não atacam tanto a garganta e por isso escorregam melhor. Isto pode ser perigoso se no momento a seguir estão a fazer o que eu estou a fazer, que é meter à estrada. Mas se não o fizerem, vão ver que escorrega e é bastante mais goloso, que é a palavra. E por outro lado, combinando esse lado goloso e a acidez, podemos também desmistificar outra coisa muito importante, que é achar que os vinhos do Porto só podem ser aperitivos ou digestivos ou acompanhar sobremesas. Porque havendo acidez, conseguimos ir, não é para tudo, não é? Não vamos dizer que vamos comer um peixe grelhado com um vinho do Porto, é difícil arranjar aqui um equilíbrio, tu sabes. Mas se falarmos numa chanfana, que por acaso hoje foi uma coisa que eu falei bastantes vezes, uma chanfana e um vinho do Porto, claro que não estou a falar de 40 anos, mas um vinho do Porto entre os 10, os 20 anos, um próprio Tawny Reserve, vai funcionar de uma forma bastante agradável. Outra coisa que é engraçado, um bife grelhado com muita pimenta e um ruby novo. Foi uma coisa que sempre me disseram. Claro que o vintage, se alguém fizer a experiência de beber um vintage novo e comer um bife com muita pimenta, vai ter uma agradável surpresa. São estas experiências que nós também fazemos e queremos criar às pessoas e criar hábitos de consumo nesse aspecto. Mas o Porto pode-se prestar a isso precisamente pela diferença e por criar ligações inesperadas, não é? Porque como estamos mais formatados, de uma forma geral, em deixar o Porto para a sobremesa, pelo seu natural grau de doçura, quando o colocamos fora da sobremesa, conseguimos criar momentos inesperados, e surpreendentes. E são exercícios muito interessantes e que não custa assim tanto, ainda por cima os tawnies em particular e os brancos são vinhos que podemos abrir, tirar um copo para experimentar, deixar a garrafa, no dia seguinte continuar a experimentar, portanto não há aquele drama do vinho se estragar rápido e portanto, permitindo assim testar o mesmo vinho com vários pratos ao longo de alguns dias. São muito interessantes também por isso. Queria só aqui ver contigo, antes de irmos já aos vinhos que vão estar no evento. Estavas a falar dos tawnies, do 10, do 20, do 30, do 40. Já deixaste ali uma ponta solta sobre uma futura categoria, um 50. A pergunta que eu te colocava é, para além desse 50, que parece já estar aí em calha, faz sentido ou não para a Blackett pensar também em colheitas? Sentido faz. Agora, a questão tem a ver que, como eu disse, nós preservamos muito o stock e o conceito do blend. O que é que acontece? Se nós lançarmos colheitas, vamos sempre reduzir àqueles que são os estoques para depois fazer blends. E como nós estamos tão preocupados em só lançar os tais colheitas, como tu estás a dizer, só de coisas que sejam diferenciadoras, no conceito de colheita não parece que seja o nosso futuro próximo. Mas um futuro longínquo nunca vamos deixar isso como algo que não vai acontecer. Mas no próximo vamos continuar aqui neste esquema de procurar coisas
que façam sentido. O que é que acontece? Acontece que nós, não, nós temos algum vinho que datamos e sabemos do ano, mas Uhum. só se for uma coisa mesmo Muito especial. muito especial, uma data especial já é difícil. Mas vamos pensar nos vinhos com um século, ou com 70 anos e com 80, essas coisas, porque são realmente coisas que são raras de encontrar no mercado e raras e caras, infelizmente. Mas são coisas que nós vamos querer apostar, no sentido de apetite, procurar qualquer coisa único. Agora, se tem data ou não, se tem data registada ou se tem um cerca de, vai ser, Uhum. vai ser as coisas que vão ser, que nós temos que estudar depois para o futuro. Claro que sim. Claro que Sabe, sim. só uma coisa muito rápida. A família Symington, uma das pessoas, sempre me disse uma coisa que era as coisas do vinho do Porto normalmente são rápidas, só levam 100, 200 anos a criar alguma história e decisão. E a realidade é um bocadinho esta. Nós estamos a fazer vinhos para daqui 100 anos serem ser bebidos, ou 70, ou o que seja. Por isso, as nossas decisões não implicam tanto o imediato, mas muito mais o futuro. Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Agora, na outra linha, estávamos a falar dos Townies, em que tipicamente tens os lotes, não é? O 10, o 20, o 30, o 40. Nos rubis é o contrário. Portanto, o foco vai para o vintage, não é? Aí colocava-te duas questões. Qual é o próximo vintage, por um lado, se já está preparado para sair, e se não faz sentido um LBV, qual é a vossa posição acerca dos LBVs? Bem, são duas perguntas distintas que vão dar à mesma resposta. Vintage, próximo, nós fazemos vintage todos os anos, mas é uma questão de Ok, se engarrafamos ou não, se faz sentido. Para mim, no projeto Black tem muito mais sentido se o ano for declarado vintage depois comercializarmos. Para quê? Para ser uma coisa diferenciadora e especial. Se houver uma data especial dentro de algum membro da família Blackett que tenha sentido, se calhar também engarrafamos vintage. Mas é nesse sentido que nós fazemos o vintage. Por isso é que temos 2013, que é o ano da constituição da Alchemy Wines, e exatamente. temos 16 15 e 16 e 17, agora já está a dar aqui a tonteira, de anos vintage, não é? E vai ser assim também para o futuro. Se por acaso for declarado o ano 2019 ano vintage ou 2020, naturalmente o vintage da Blackett vai aparecer. Em Ok, relação ao Late Bottle Vintage, tem todo o sentido, é uma das coisas que nos tem impedido, mas como já disse, nós temos muitas decisões hoje para o futuro. Nós já tivemos essa decisão no passado. Naturalmente, o Late Bottle Vintage poderá aparecer no mercado. Mas não sentimos pressão nenhuma em fazê-lo neste momento. Quando ok. aparecer, vai ser de uma forma natural e porque está dentro da assinatura que nós nos exigimos a nós próprios. Muito bem, muito bem. Então, resumindo, já disseste, vamos ter tudo à prova, mas referindo, reforçando o que é tudo, o que é que vamos ter à prova no dia 20 de novembro no Porto? Então vamos ter na família dos Townies um reserve, um 10, um 20, um 30 e um 40. Perfeito. Vamos ter nos brancos, dois brancos, um seco, um extra seco e um branco de 10 anos. Um rubi reserva, um rubi muito especial, que eu aconselho todos a provar. Acabámos de o lançar. Posso Ok, dizer que está há uma semana no mercado, por isso é mesmo novidade. ok, boa. E, e depois um vintage, aquele que eu vou fazer a prova de manhã, aquele que eu sentir que está mais pronto, é aquele que eu vou dar a provar. Sendo que o 17 é o que está no mercado, não é? Nós temos o 16 e o 17 neste momento, Aí o 16 também ainda está, ok. por isso sim, a pandemia fez reduzir um bocadinho a venda dos vintage, por isso nós ficámos ainda com algumas garrafas,
graças a Deus não são muitas, mas temos algumas garrafas também de outros anos. Não, e felizmente também não são vinhos que haja muita pressa em os vender, não é? Portanto, eles Sim, não. em Aliás, garrafa há estão uma a coisa melhorar. divertida que eu posso também dizer, que não é segredo nenhum. Quer dizer, para os grandes produtores não há de ser assim, mas para os pequenos produtores como nós engarrafamos à medida da necessidade do mercado, porque o vinho fica muito melhor a descansar nos balseiros do que a descansar dentro de uma garrafa. Por isso, tirando o vintage, que nós temos que o engarrafar a determinado tempo, os outros todos estão Sim, sempre na calha para serem engarrafados. Os lotes estão feitos, mas ficam melhores nos balseiros. Quando eles exatamente. estão estabilizados já não fazem muita evolução. Mas, e depois porque nós estamos sempre a fazer lotes do mesmo estilo, não é? Ou seja, o segredo das grandes casas do vinho do Porto não é só a quantidade que fazem, é conseguir fazer sempre o lote à mesma assinatura e ao mesmo estilo, porque o lote que se Consistência. faz hoje, daqui a um ano há de ser diferente o que se vai fazer no ano seguinte. Mas tem que ser o mais igual ao anterior, senão as pessoas dizem assim, epá, eles mudaram. E isto não é uma questão Exatamente. de vindima, é uma questão mesmo de assinatura. E o lote serve para isso, neste caso. É mesmo manter o estilo da casa, o estilo da referência, não só da casa, dar consistência precisamente para fidelizar clientes. Não é? Nós É, gostamos de uma determinada referência e voltamos a comprar e esperamos que ele seja, já não digo igual, mas que seja muito parecido, que vá na mesma linha. E essa consistência é é importante. super importante. Agora, se tu gostas de temas polémicos, vou lançar aqui um, porque hoje foi uma pergunta que me fizeram e que é realmente um tema que está na moda, se assim se pode dizer, ou um tema que está na berra, que é os vinhos naturais e vinhos do Porto naturais. E hoje estava aqui no Porto estava um senhor francês que me dizia assim, porquê é que vocês não fazem tawnies naturais? E eu disse-lhe assim, olha, para se fazer um tawny, por exemplo, de 10 anos, não se tem vinhos só de 10 anos. Tem-se vinhos de 10, de 15, de 20, de 30, vinhos de 5 e de vários anos para se poder fazer o lote, O não é? 10, Em relação ao exatamente. stock. Por isso, quem lhe disser que tem vinhos tawnies de 10, 20, 30 e 40 anos naturais, está-lhe a dar uma grande tanga, porque quer dizer que começaram a iniciar o projeto dos vinhos naturais há 50 ou 60 anos atrás. Por isso, mais uma Sim. vez, é aquelas decisões do hoje para no futuro se pensar. Uh, eu acho que é um tema engraçado, mas há muita pessoa que se ilude. Não, agora tem que se lançar vinho do Porto natural. Está bem, mas pode-se lançar um Rubi, talvez, porque uma pessoa já pensou há 4 ou 5 anos. Já há vinhos realmente orgânicos ou que, em termos da vinha, já está pensado de uma forma mais bio, não é? A proteção Que é um integrada. tema. Mas, em termos dos lotes, sejamos sinceros. Ou alguém pensou há 20 ou 30 anos nisso, em fazer vinhos naturais do Porto, ou então há sempre algumas. Os vinhos tiveram que ser tratados, como se diz na gíria de Douro. Chamavam-se vinhos generosos, tratados ou finos, não é? Que são os vinhos do Uhum. Porto. Não, o tema dos naturais é sem dúvida polémico. Por acaso não me recordo de alguma vez ter assistido a uma discussão aplicado ao Porto. É uma boa deixa para uma boa conversa. Para já tudo começaria por definir o que é um vinho natural, coisa que nós não Exato. temos na legislação. E depois sim poderíamos falar então do que é que seria um Porto natural. Mas com certeza que haverá algumas condições para se pensar eventualmente num biológico, mas é outra conversa. Muito bem, Vicente. Queria agora então deixar aqui também a oportunidade, se alguém quiser colocar alguma questão ao Vicente, de poder deixar aqui por escrito. Eu aproveito para relembrar que amanhã às 21h30 estamos aqui novamente em direto, falar com o Carlos Bastos, da Quinta Serradora, a partir de Trás-os-Montes, aqui em direto no Instagram. Eu fui vendo aqui algumas pessoas, vi alguns olás, alguns cumprimentos, não me pareceu ver nenhuma questão.
Estou aqui a tentar recuar um pouco no histórico. Eu também estou a ver o mesmo. E parece-me que questões não houve nenhuma. Portanto, ou fomos muito claros, Ou ou, desinteressantes. pronto, Eu verdade estou a está dizer assim. dita e quem diz a verdade não merece castigo. Portanto, ou Exato. dissemos tudo muito bem ou fomos absolutamente desinteressantes. Mas fica o essencial, ficou o desafio. Fica apresentada sucintamente a Casa Blackett, o projeto Blackett. De onde é Mas que vem esta tem melhor marca? oportunidade quando estiverem no Crown Plaza e assistir Vinte em mudanças. prova aquilo que eu acabei de dizer. É esse o objetivo. Aqui fazemos a introdução, uh, deixamos a água na boca, sabendo o que é que vão poder provar, e dia 20 de novembro espero estarmos todos lá no Porto a conhecer estes e os outros vinhos que estaremos presentes no evento. Vicente, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. Sei que foi Obrigado. particularmente desafiante, mas tudo se consegue. E até dia 20. Até dia Um 20. Ou abraço antes. Um abraço. e até breve. Obrigado. Obrigado a Obrigado. todos.